Bismillahirrahmanirrahim. Meus irmãos, nós estamos nos mesmos tempos em que este mesmo povo enganado por muito daqueles que se dizem judeus, mas não são, aqueles que através de escribas e fariseus alteram as escrituras, enganando o povo, que eles chamam de gentios. Esse povo gentil é facilmente enganado. Primeiramente porque acreditam naquilo que dizem sem ao menos buscarem saber o real sentido, a verdade. Porque naquele tempo os escribas alteraram as escrituras, a Torá, muitos outros escritos. Então o povo sempre foi guiado para o matadouro, como se fosse ovelhas sendo guiadas ao precipício. E o povo nunca se atentou a descobrir o mal, porque sempre foram acomodados, foram criados no erro. Que a melhor forma de enganar o povo é criá-lo no erro, que assim ele não vai enxergar o próprio erro, vai ficar esperando o erro enquanto ele já foi criado nele. E assim nós estamos no mesmo tempo. Essa falsa religiosidade que criaram, que chega próximo à idolatria aos mensageiros, acontecia naquele mesmo tempo. Esperavam Elias vir em nuvem de glória, adoravam praticamente Elias. Elias vai voltar. E antes não existia o Messias. Todo mundo sabia que viria o Messias. Mas enquanto nisso, sabia que viria quem antes? Elias. Então o Messias vai ser Elias. Então eles sempre ficaram nessa de vai, vem, é ou não é, conjecturas. Eles não têm discernimento para identificar. Não tem uma guia, porque eles já foram guiados para o precipício. E assim ocorre hoje. Naquele tempo, criavam cultos aos mensageiros. Idolatria, fazia tudo em nome de mensageiros. Porque para esses malditos, esses amaldiçoados, eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Eles simplesmente eles adoram a si mesmos, acham que qualquer um pode ser uma divindade, acham que eles são deuses, sacerdotes se acham autoridades acima de qualquer um, representantes diretos do Criador, mas é mentira. Então por isso que eu conheço as obras deles, e sei onde eles habitam. Por isso que eu conheço, porque naquele mesmo tempo, da mesma forma que ocorria antes, ocorre hoje. Muitos não conseguirão vencer esse engano. Infelizmente serão deixados para trás. O Criador é misericordioso, mas se estes recusam as evidências do Criador, não terão desculpas no grande dia. Então é preciso entender que naquele tempo eles comercializavam, utilizavam o nome dos mensageiros, a imagem dos mensageiros. Faziam sacrifícios, oferendas, ofertas, tudo que você pode imaginar. Utilizava os templos para isso, enquanto os templos são casa de orações. Estamos vivendo o mesmo tempo em que aqueles que enganam os gentios utilizam a imagem dos mensageiros para enganar este povo leigo, que não procura saber, não procura se firmar. São criados no erro e eles dão a solução que eles querem, já deturpada, para manter o erro, para manter o sistema, porque eles desobedeceram ao Criador, quebraram as alianças, quebraram os estatutos, se descaminharam, se desviaram, não obedecem aos mensageiros, matam os mensageiros, perseguem, fazem tudo contra o que o Criador ordenou e induz o povo ao mesmo erro. Então, quem continuar nesse engano será cúmplice desse engano, dessa mentira, dessa maldição
que eles carregam entre eles. Judeus são aqueles que fazem a vontade do Criador. Judeus são aqueles que reconhecem os mensageiros. Judeus, na verdade, é submisso ao Criador. Que em outro idioma, tirando o hebraico, indo para o aramaico, para o árabe, significa ser muçulmano. E eles se perderam porque eles começaram a criar suas próprias leis, recusaram os mensageiros, ignoram os mensageiros, ignoram as leis estabelecidas porque eles sempre quiseram mudar, porque não aguentavam. Isso ocorreu até com Moisés, salallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. Aquele povo não aguentou as leis reveladas por ele. Se rebelaram no deserto, se dividiram, preferiram adorar o bezerro de ouro. Preferiram adorar as divindades, por quê? Era a única forma de eles manipular o povo para obter vantagem com o povo leigo, ignorante. E muitos vão, Maria que vão com as outras, muitos vão caindo no engano. Então, meu irmão, é preciso entender que este povo está sendo enganado. É preciso entender que este povo vem desde os tempos antigos, os tempos remotos, no engano. E continua até hoje, fazendo tudo em nome de criatura, enquanto devemos fazer tudo em nome do Criador. Pelas obras você conhece, pelo fruto você conhece a árvore. O muçulmano, o submisso ao Criador, ele é monoteísta, ele só tem um Criador. Não tem outros, não tem várias divindades. O Criador ele é único, ele não é gerado, ele compõe, não é composto. Tudo que vem dele é criado. Ele não é um animal para ser uma criatura para gerar. Porque se formos considerados filhos, todos nós somos filhos, não tem um melhor que o outro. Aí eu falo, não, mas o Cristo é filho de Deus. Primeiro você tem que entender qual é a concepção de Deus, de eus. Essa palavra, o português em si, nosso idioma aqui no Brasil, foi criado do latim, o latim foi criado por Roma. A deturpação já vem logo no início, a deturpação está na raiz de tudo, da criação, fomos criados no erro, fomos implantados no erro. Quem veio para o Brasil dominar os índios, implantar esse sistema? Jesuítas. Jesuítas são o quê? São os mesmos judeus sionistas praticantes do Talmud. Perdão que o zoom tava, eu apertei o botão e não vi. Mas enfim, o que importa é o áudio. E o Brasil, ele foi constituído justamente pela o quê? Pela maçonaria. Maçonaria é um estudo cabalístico, é um estudo judaico. São eles novamente tentando implantar. Além disso, perceba bem na bandeira do Brasil. É um quadrado, um trapézio, salvo eu, e um círculo. Na verdade, essa junção forma justamente um olho, que é o olho que tudo quer ver. Então, esse olho é justamente aquele estudo que a gente fez sobre o 666, que é justamente um quadrado, um círculo e um traço, né, uma reta no meio. Na verdade é semelhante, é bem próximo, na verdade é a mesma coisa. Nós estamos vivendo aqui como gado. Vocês são simplesmente ovelhas que foram apacentadas para manter esse sistema maligno. Vocês têm o poder de destruir tudo isso. Acabar com todo tipo de sofrimento que vocês venham vivendo, sofrendo há milênios. Só que vocês rejeitam. Vocês ignoram. Aqueles que aparecem com as evidências, para vocês, são loucos, é loucura. Por quê? Porque vocês foram criados para defender isso. Vocês se tornaram tentáculos de Yog Sothoth, que é o quê? A besta, que é formada por vários eus. Então, meus irmãos, cabem a vocês analisarem. Há tempo ainda de buscar, encher a botija de azeite. Mas quando o tempo acabar, não terá mais chance.
que as evidências já vieram e foram, assim como foram para os antepassados. Que depois que os profetas e os mensageiros se passaram, foram ver, colocaram a mão na cabeça, ou matamos um mensageiro, ele falava a verdade. Então procure saber agora. Esqueça as ilusões desse mundo, porque tudo isso é criado para te prender. Esqueça viver igual animal, viver atrás de amor carnal, paixão. Isso tudo é ilusão. É criado para você simplesmente reproduzir. É para você fornicar, para você adulterar, para você ficar invertido. Música, tudo isso é passatempo, coisas que você vai perder tempo e não vai dar tempo de você simplesmente se iluminar. Eles fazem você entender que essa vida acabou, mas você volta para nascer de novo, para alimentar o mesmo sistema. E é uma balança. Quem está em cima está embaixo, quem está embaixo, quem está em cima. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Se você regozija que gosta da carne, quando você vier você vai sofrer, padecer, porque você já está trocando a bonança. Agora quando você padece aqui, você regozija depois. Vocês não entendem isso. Muitos são cristãos e não conseguem entender, se rotulam. Porque acham que a fé, o fato de crer, e ainda crer errado. Coloca o Criador, outras coisas acima do Criador ou igual ao Criador. O Criador é único. Então, entendam que as obras são superiores à fé morta. Não adianta você se rotular e não praticar. Falar, eu tenho um Deus no coração, mas tenho um diabo nas mãos. Do que adianta isso? Não adianta nada. E a gente está nos mesmos tempos. Voltamos no tempo. Cabem a vocês se consagrarem, buscarem ao Criador. Trilharem o caminho da renúncia. Renuncie a si mesmo. Renuncia tudo. Se desprenda. Porque se você não desprender, a morte vai vir amanhã e vai te arrancar de qualquer forma. Só que a sua alma estará presa aqui ainda. Você não vai conseguir ultrapassar o nível, não vai nascer no paraíso. Vai ficar aqui para compor o fogo que não se apaga. Quer ver para crer? Não tem retorno. Tenha discernimento. Muitos já têm evidência suficiente nas mãos, já estão entendendo. Já estão entendendo que os malignos criaram fantasias mirabolantes, extrapolantes, que não têm um sentido. Mas os mensageiros vêm trazendo um caminho reto, a senda reta, com as evidências, com tudo certinho. E o último deles é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio nos ensinar todas as coisas e nos manter nesse caminho. E com ele veio confirmando toda a Torá, todos os salmos de Salomão, o que ensinou Abraão, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre todos os profetas. O evangelho de Cristo, o evangelho da renúncia. Renuncie a ti mesmo, renuncie a esse mundo. Pegue o seu conhecimento e me siga. Porque esse caminho que eu estou trilhando é o que leva ao paraíso. Então eu sou um exemplo. Passei por tudo que vós passais. Venci. Caí, levantei. Se você não tem pecado, atira a pedra. Mas aqui nós não somos divindades. Nós não somos o Criador. Só tem um Criador, só tem uma divindade. E é só Ele que deve ser adorado. Devemos respeitar a criação dele, o Pai Celestial, no qual estamos dentro. Nós temos que viver na benignidade. Fazer bagunça nesse planeta aqui apenas profana a criação. É uma blasfêmia constante que muitos fazem diariamente. Tanto por obras, tanto por falar. Então vamos nos redimir, vamos nos arrepender de todas essas obras que nós viemos praticando. Mas agora nós temos evidência. Nós agora sabemos qual é o caminho correto. É dolorido para a carne, mas é uma recompensa para a alma. Caso não queira, não arraste os outros.